Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Olha só, a visão protestante. Não tem como provar a nossa regra de fé somente a Escritura. Os pais da igreja, nenhum era só a Escritura. Santo Agostinho dizia, eu só não creria na Escritura, isso se eu não me levasse à autoridade da igreja. Porque a igreja, ela é o intérprete da Escritura. Sem a visão da igreja, sem a tradição, não tem importância a Escritura. Cada um vai ter uso e livre exame. Olha só. Sabe que deixa um debate aqui, ó. A Arena Católica aceitou o debate do Bruno Lima. Ó. Também admita que nenhum pai da igreja, em nenhum momento histórico, defendeu a sola fide e a sola escritura. Só. Quem defende esse princípio são os reformadores. Você vai, não tem paz da igreja. Tem que os caras mostram mais distorções, cara. Não tem, cara. Vai atacar aqui a questão da sola escritura. E ele afirma que os católicos não devem debater no terreno do inimigo, né? É aquela ideia que já foi trazida pelo padre Paulo Ricardo, de que os católicos não devem... Porque não tem como. Os caras que aprovar só escriturista, debater com o católico, não tem, cara. Ser reformador, beleza, você pode seguir a sua escritura, porque você não faz parte do corpo místico da igreja. Pra mim, tá pouco ser me lixando, meu irmão. Nós somos guiados pelo magistério. Nós temos as fontes. Que fontes? 3 tripé. A escritura, a tradição e o magistério. O magistério, a tradição e a escritura. A escritura, a tradição e o magistério. Simples entender isso. Quando você vai para o terreiro, para o campo teológico do inimigo, eles querem empurrar isso aqui, a goela, que a nossa regra é somente escritura, mas não tem como provar um versículo bíblico. A própria Bíblia disse, a própria Escritura disse, 1 Timóteo 3,5, que a igreja é a coluna tentáculo da verdade, a própria Escritura diz que a verdade será conhecida pela igreja. Que igreja? As apóstolos 2, que foi confiado aos apóstolos. Que são os intérpretes, que são a voz viva da Escritura. São as colunas que edificaram tanto a pregação oral e depois via escrita. Os cursilhos, colégio apostólico, comissão de bispo. Nenhum era só escriturista. De que os católicos não devem aceitar o pressuposto protestante de que todas as doutrinas cristãs devem ser provadas através da Escritura. Então, vamos olhar o vídeo. Sim, e tudo que o catolicismo ele prega, ele prova de Escritura, documento. Obviamente não vou só reagir ao vídeo, vou aproveitar para trazer aqui mais argumentos a respeito da sola escritura, que é um tema que eu vou tratar, pretendo tratar mais nesse canal, em detalhes. Então, você tem que mostrar, provar de versículo bíblico. Não tem como. Os vídeos. Não pode casar? E onde é que está na Bíblia que tem purgatório? E onde é que está na Bíblia que a gente tem que pedir intercessão de santo que já morreu? E que a gente tem que se confessar com o padre? Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia? O João, né? O João é João Oliveira. O João Areopago lá, o Malpago, tá reagindo, fez 4 ou 3 vídeos sobre isso aqui, que eu já reagi a alguns deles. Agora ele passou a bola pro Bruno Lima, que deve ser, para eles são os doutores, são os professores, são os mestres, mas não tem como, cara. Paulo enaltece a tradição. Paulo enaltece a pregação oral depois de escrita. Como é que você responder isso tudo? E a minha resposta direta, que vai chocar muita gente que está assistindo esse vídeo, é: você não precisa responder esse tipo de ataque. E antes que alguém diga... Primeiro que eu não acho que essa resposta choca muita gente não, tá? Pelo menos no ambiente da apologética católica, a maior parte das pessoas que debatem com protestantes, elas sempre usam essa cartada da tradição oral, né? Da ideia de que uma série de doutrinas católicas foram preservadas apenas oralmente. Então, como você tem essa tradição oral como um corpo materialmente distinto de doutrinas, elas não precisam ser provadas através da Bíblia. Não me parece um argumento assim... Quê? Então vocês não são só escrituristas. Tudo que tem que ser provado na escritura. E vamos provar aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2,15, ó. Olha só.
Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste, ó. Seja por palavra, seja por carta nossa, ó. De nós quem? Efésios 5, 25 ao 27. Marido, amai a vossa igreja, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para apresentar toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer santa, irrepreensível, sem qualquer defeito. 1 Timóteo 3,15, a igreja coluna sintática da verdade. As apóstolos 2 foi confiado aos apóstolos. Então, a própria escritura prova a tradição oral. Como assim não é preciso provar na escritura? Tem que ser provado na escritura. A reforma protestante tem como provar na escritura? Não tem. Esse pensamento de livre exame, segundo Pedro 20, a própria escritura diz, não podemos ter interpretação pessoal. Foi confiada a quem? Primeiramente, Atos Apóstolos 2 surge o magistério, a tradição, a pregação oral, depois escrita. Como diz aqui, ó, documento. Parágrafo 80. Na página 80. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si eternamente unidas, em comunhão, pois provinda ambos da mesma fonte, divina forma de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecundo. Na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus, todos os dias até o fim dos tempos. Permanecer com os seus. Seus quem? A quem foi confiado. As apóstolos 2. 2 Coríntios 3, 6. 1 Timóteo 3, 15. 1 Coríntios 2, 22, constituiu primeiramente os apóstolos. Mateus 28, 20. Então, simples. João 16, 3, vocês não falarão por si próprio. Olha só, a mesma fonte, ô Bruno Lima. Sabe que te irrita? Quando você vê um protestante voltando para a igreja. Quando você vê um protestante deixando esse pensamento, esse princípio só na escritura. E passa a ouvir a tradição e o magistério. Que vem do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Que Paulo diz, enaltece tanto a tradição e as suas epístolas. Ah, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Você, Lucas Manzoli, Areopago, essa classe de grupinho de Lucas Manzoli, são farinha do mesmo saco, são todos mentirosos, cara. Provadas através da Bíblia. Não me parece um argumento assim muito chocante, mas vamos lá. Tá vendo? Ele tá fugindo do debate porque sabe que não tem resposta. Ele sabe que os dogmas católicos não possuem base bíblica. Calma, eu não tô dizendo pra você fugir da conversa, não. Eu tô dizendo pra você não aceitar as regras do jogo. Meu nome é Simon, eu sou casado com a Ana, pai da Júlia e da Mariana, e nesse canal eu compartilho com você um pouco acerca dos motivos que me fizeram sair do protestantismo e abraçar a fé católica. Então você já sabe, não concorde comigo, não discorde de mim, apenas assiste esse vídeo até o final. Imagina que eu te convido pra jogar uma partida de futebol. Você aceita? E eu digo, você vai ser o goleiro, mas tem uma regra, você não pode usar as mãos pra pegar a bola. Com certeza você vai perguntar, que tipo de regra é essa? Foi você que inventou isso? Porque quem define as regras normalmente influencia o resultado do jogo. Ou pense num quebra-cabeças. Eu te entrego uma caixa com 1000 peças. Aí os caras fazem estatística lá, mas o protestantismo está crescendo. Os BGE fez uma pesquisa que o protestantismo está... Meu irmão, as evidências. Quando um protestante ele é sincero, ele é honesto, dá pra ver que o cara é honesto. Começa a estudar o magistério, começa a estudar a fala de pais da igreja, começa a estudar a tradição, não tem como o cara se apaixonar por essa igreja. Porque tem documento, tem fonte, tem ensinamento, tem fundamento. Não como você vê esses caras aí. Pega o que quer, faz o que quer. Esse princípio é de Lutero, sola escritura, tem mais de 60 mil denominações. Qual dessas denominações é o porta-voz da verdade? A quem foi confiado? Quem enviou vocês? Etc. Pratica apologética contra outros grupos, contra outras cosmovisões. Para que a sua apologética seja eficiente, você deve justamente jogar onde? No terreno do inimigo. Né? Imagine você, por exemplo, que a gente fosse discutir com muçulmanos.
Se a gente Ah, fosse pelo amor de Deus, já tá fora, já tá colocando outras coisas, cara. Por exemplo, o catolicismo não vai discutir com o muçulmano porque não é doutrina fundamento dos apóstolos. É perca de tempo. O que a igreja vai fazer, discutir com o muçulmano, é para converter eles, cara, à verdadeira fé. Pelo amor de Deus, cara. a superioridade do cristianismo, o cristianismo como a religião verdadeira e não o islamismo. O que você precisaria fazer? Você precisaria conhecer o Alcorão. Você precisa demonstrar as incoerências internas do Alcorão. Você precisa demonstrar as contradições da própria religião muçulmana. Faz parte de uma apologética eficaz mostrar justamente as fissuras no sistema teológico do seu oponente. Então você meio que desencorajar católicos a argumentar com protestantes com base na Bíblia é, a meu ver, se eu fosse um católico, se eu fosse um apologista católico, eu diria que este é um conselho muito ruim. Eu, por exemplo... Não, se você fosse um apologista católico, se você fosse católico, você ia estudar o quê? Ia defender principalmente a tradição, você ia defender a fala dos pais, patrística, e defender o magistério. Simplesmente. Quem sabe um dia, né? Você sabe. Você para de pregar mentira e volta para a verdade. Começa a amar essa igreja. Começa a edificar essa igreja. Não a perseguir. Não a degrinir. Não a distorcer patrística, etc. Piriri e parará. Infelizmente. Mas tá amplo, né? Gosto muito de argumentar contra católicos usando pais da igreja. Então, até agora aqui, ó, ele só tá batendo, dando tiro pro alto, porque não refutou nada. O que você tem que mostrar? O princípio da sola escritura. Os versículos bíblicos provando seus fundamentos, mas é fundamento de homens. Se esse princípio sola escritura funcionasse, realmente não teria divisões. Você vê hoje em dia aí, apóstolo, pessoas fundando igreja, se autodenominando bispo, não tem unidade nem com a igreja do vizinho. Mas vamos lá, né? Católicos usando pais da igreja, usando a patrística. Não porque eu acredite que a patrística é o terreno do inimigo. Muito pelo contrário. Eu acredito que a patrística hoje se lida a partir de fontes sérias, produz uma série de argumentos muito robustos contra o catolicismo romano. Mas porque os católicos gostam de usar a patrística? A patrística? Argumento robusto contra a igreja católica? Não, a patrística realmente vem da igreja católica. São os testemunhos dos pais da igreja. Como a patrística vai rebustar, vai destruir, vai degrinir a igreja católica? Pelo contrário, vai provar que vocês são mentirosos. A tradição que vem lá dos bispos, sucessor dos apóstolos. Como? Claro, você vai usar a patrística, vai fazer todo aquele sincretismo como vocês fazem, para tentar provar que os pais da igreja todos eram só escrituristas. Mas pelo contrário, nenhum, como diz o irmão aqui que aceitou seu debate, nenhum pai da igreja é só escriturista. Por quê? Não tinha escritura no Novo Testamento. Os apóstolos viviam do quê? Da pregação oral, da tradição, que vem do magistério. Cristo não mandou escrever uma linha. Por quê? O magistério, o Espírito Santo está sobre a igreja. E Paulo vai enaltecer e falar da tradição. Que se vocês são os só escrituristas, já vou, João, então vocês tinham que aceitar essa tese que São Paulo está dizendo. A pregação oral e por escrita. Que vem de nós, dos apóstolos. Que foi confiado nós, os apóstolos. Não confiado a 1517 a esses protestantes, a esses pastores que se ungiu só escriturista. Como vou ter a base da escritura e negar totalmente esse salvífico, a tradição e o magistério? Oh, pelo amor de Deus, cara. Você acha que a tradição vai ser confiada por uma divisão? Você acha que aqui São Paulo está falando aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2,15, assim, pois irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta. Você acha que uma divisão irá aceitar a tradição que vem da igreja católica? Os caras negam de pé junto à igreja católica, que isso não fundou na igreja, Pedro não é papa, etc, etc. E São Paulo ainda vai te alertar, vai te ensinar para afastar daquele que não segue a tradição, porque aquele que não segue a tradição são esses caras, pô. Olha só. Intimais, 2 Tessalonicenses 3, intimais, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que invitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós aprendesse. Tendes recebido, ó. O eunuco, ele não quis interpretação pessoal.
Atos Apóstolos 8, 30, 31, preferiu a interpretação de um membro da igreja. Então, cara, simples, ó. Você acha que São Paulo vai confiar a tradição, a divisão vai perseguir, cara. E toda divisão será dispersa. Todo esse fundamento, todas essas igrejas, fundamento de homens, por incrível que pareça, um dia vai acabar, cara. Qual igreja vai ser arrebatada? A única igreja que foi fundada por Jesus Cristo. As demais vai ficar aí, ó, perecendo. Que é um só Espírito Santo, é uma só fé, é uma só revelação, é uma só fonte, cara. Em uma torneira não jorra duas águas. Simples. A rincha dos caras é ver um protestante se converter para a igreja católica e começar a defender a igreja católica. É o ódio dos caras, pô. Os caras odeiam esse tipo, como o professor lá. Professor Eduardo, eu acho. Se converteu. A igreja católica, os caras perseguem os caras, pô. São Paulo tá dizendo, ó, vocês são só escrituristas. O Novo Testamento foi pregado como, cara? Não tinha uma linha escrita. Foi a pregação oral que vem do magistério, cara. Se negar isso, a escritura não tem valor nenhum, cara. Negar a igreja, negar a tradição, o que você está lendo aqui não tem valor, cara. Simples, salve Maria, sou missionário Zé Roberto, é o primeiro vídeo dessa mentira.